Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Fala Janela. Em especial, sempre de início, agradecendo aí os nossos patrocinadores aí, a Digital Infotrônica, que reinaugurou, né, a sua loja aí na Professor Cleto 303. A gente esteve presente lá, fizemos até uma videozinha lá, né, amor? A Bonito. gente foi os primeiros clientes a arrumar uma tela do celular, né? Fiquei 3 semanas com a tela trincada só esperando esse dia para nós gravar um videozinho lá, viu que legal? E adivinha, saiu perfeitinho, ó. Aquela tela trincada, tá? Show de bola. O meu não é daquele lá da maçã mordida, mas muita gente que tem aquele da maçã mordida lá sempre pergunta, né, se quem que é especializado. Então leve lá na Digital Infotrônica, que para você tem toda a solução lá para você no teu celular. Eles também atendem ali no São Cristóvão e ali na Professor Cleto ao lado dos Correios. Então, precisando de solução para o seu celular, é Digital Infotrônica. Também a Soft News, né? A nossa especialista em soluções de sistemas. Então, para você aí que tem a sua empresa, está precisando de um software aí para automação para sua empresa, você tem que conhecer o sistema Onyx, que é um sistema completinho para sua empresa. Eles são especialistas também em logística. Você precisando também de um aplicativo direcionado para sua empresa, entre em contato aí com a Soft News e também com o Calerua Malhas e Brindes, né? Então tá chegando aí o Dia dos Pais agora, né? Então você precisando aí de personalizados. Olha aqui que chegou para nós aqui do Calerua, o nosso copo térmico 360, ele é todo, né, feito no laser aqui, bonitinho. Quem chegar lá no Instagram lá, ver como que é feita a produção, tem um vídeo de como foi produzido esse copo. Para você que quer, né, vamos soltar essa, né? Para quem quiser ajudar o nosso canal e quiser um copo desse aqui, me mande, né, uma mensagem que eu cobro bem baratinho, tá? Daí a gente envia para vocês. Mas caso você quiser um personalizado do teu jeito aí pro Dia dos Pais, tem copo, tem kit churrasco com faca e garfo para churrasco, tem camiseta, tem negócio de água também, né? Uma garrafinha de água, tipo uns squeeze de 570 ml e também de 700 ml. É, né? É esses dois aí. Então é que eu tô ficando meio especializado lá no Caligua, mas vou conhecendo aos pouquinhos e vou conhecendo bastante. Você precisando também de uniforme, né? Para o seu time de futebol, para o seu time de vôlei aí, as Olimpíadas estão aí. Eu vi que tem bastante gente voltando, se reunindo para fazer, né? Os jogos. Então faça aí o seu uniforme personalizado aí com o Calerua e também para sua empresa. Você precisando aí de moletom, moletons também fazem, mas eu digo Apolo, né? Que normalmente eles usam na empresa bordado. Entra em contato aí com o Calerua Malhas. Então eu vou pedir para minha esposa rodar a vinheta. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Fala Janela. Hoje especial aqui com a nossa amiga Sueli. Sueli. Sueli, ó, eu quase errei, eu não sou acostumado com esse acento aí. Vocês que são educadores, qualquer coisa, caso eu falar alguma coisa errada, você pode me corrigir. Sueli Tayane Vicentim. Então a Sueli está presente aqui. Primeiramente, uma boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Um agradecimento imenso eu tenho pelas pessoas que trabalham nesse conceito histórico aqui da nossa região, e você tem um trabalho bem legal. Então vamos conhecer um pouquinho da nossa amiga. Você é natural de Iriniópolis. Sim, eu nasci aqui em Portunhol, mas passei a minha infância em Irineópolis, na localidade de Vila Nova do Timbó. Estudei numa escola multisseriada, aquelas escolinhas de primeira a quarta série, onde era todas as séries na mesma sala, de uma maneira bem simples assim. E aí,
tinha a primeira, a quarta série, e depois não existia o quinto ano como nós temos hoje. Aí nós iríamos direto para a quinta série. E aqui, da quinta série até o terceiro ano do ensino médio, eu fiz no Horácio Nunes, em Irinópolis. Aí nós fazíamos aquele trajeto que muitos do nosso tempo, muitas pessoas da nossa época faziam, que eram andar um trecho a pé, pegar o ônibus, ir até o centro da cidade, e foi assim que eu me formei. Então foi um período não tão fácil para você estudar, mas eu posso dizer que foi bem gratificante porque eu tive uma infância bem raiz nesse sentido. Uhum, aqui no interior a gente é, meio que se acostuma, né, com essa conexão, né, que a gente tá aqui no interior de Porto Vitória, mas a minha mãe também sempre contava as histórias e principalmente você líder em Heliópolis é quase o mesmo as estações do ano que tem aqui em União da Vitória, então praticamente você pegava as 4 estações do ano Exatamente, numa caminhada, era chuva, era sol, era vento, exatamente. era granizo. E aos 17 anos você foi aprovada no vestibular para pedagogia na Unespar, que é a antiga FAF, né? Era FAF já? Isso, eu lembro que alguns professores, em Irinópolis, muitos professores iam aqui de União para dar aula lá. Então, eles levavam isso para gente. E eu sou muito grata a esses professores que faziam a propaganda dos cursos que tinham ali na Unespar, na antiga FAF. E eu acabei optando por fazer pedagogia. Confesso para você que quando eu prestei vestibular para pedagogia na época, eu não tinha uma dimensão exata do que era. Mas a verdade é que, como eu morava em Irinópolis, eu não tinha a opção na época de escolher uma faculdade paga, porque eu teria que arcar com as despesas de aluguel, aluguel, alimentação aqui em União. Então, para poder vir estudar, vir morar em União, as opções eram os cursos da FAF. Uhum. E aí eu acabei fazendo o vestibular para pedagogia. Na época o vestibular era sábado e domingo. A gente fazia cursinho no sábado, um aulão preparatório. Então assim, e acabei passando aos 17 anos e aí vim morar para a União. E naquela época já era bem mais concorrida, né? Principalmente na área de pedagogia, né? Na época da FAF ali, eu lembro que era bem concorrida Era ali. bem concorrido porque hoje nós temos há um acesso mais fácil Uhum. para você fazer uma faculdade, porque existem muitos cursos à distância, você consegue trabalhar, estudar, estudar de casa, na verdade, com o ensino EAD. E na época o que tinha era a FAF, então ele era bem concorrido. E eu lembro que eu acredito que tinha turma de pedagogia tarde e noite. E o da tarde ainda era talvez um pouco menos a concorrência, mas à noite era o que o pessoal procurava, porque a maioria das pessoas precisavam trabalhar durante o dia. Não só aqui quem mora em União, Porto União, mas as pessoas dos municípios vizinhos que vêm para a União estudar à noite, geralmente o pessoal trabalha durante o dia. É, eu, Então, acredito que os cursos da noite eram os mais concorridos. eu sempre pensei sim, logicamente, o Estado tem que abrir vaga, tem que abrir horário, mas para ser assim, tipo, estadual, né? Um setor onde você tem manhã e tarde, né, para estudar, eu falava, mas quem que vai, né? Principalmente nessa idade, que, né, tipo, 16, hoje em dia, 16 anos é o jovem aprendiz, 17 anos aí já tá batendo aí para com 18 ter carteira registrada. Então, é meio difícil, né, você ter. Hoje eu vejo os particulares, né, que tem filhos, de empresário, tudo e tal, você Sim. tem esses. Mas nas estaduais é meio complicado, né, você pensar assim, tipo, quantas pessoas vão. Atualmente, como eu falei, era concorrido, mas hoje em dia matemática e tem espaço de sobra, né, na Mas universidade, porque. acho que está tendo uma baixa procura pelos cursos de licença. Não sei se é uma baixa procura pelos cursos de licenciatura ou porque abriram novas modalidades, né? A modalidade EAD, ela acaba sendo, ela fornece um acesso mais fácil, digamos É assim. tudo mais fácil, né? Hoje você pode virar técnico de tal coisa com dois Exato. meses, com daí, tipo, nem você faz uma D de curso técnico que vale para formação, de não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, né? É muita coisinha, né? Que... Tem uma gama de áreas assim educacionais, até alguns para você se formar de maneira mais rápida do que uma faculdade.
E o Porque que na época a nossa faculdade eram 4 anos, hoje às vezes você consegue fazer um curso técnico e já entrar no mercado no mercado de trabalho com uma formação mais curta também. E o que que você acha, assim, tipo, dessa, do novo mundo que a gente vive, assim? Você acha que o pessoal está procurando mais? O que que vai acontecer? Será que vai fazer falta, vai faltar professores de licenciatura no Brasil em si? Eu acredito que não. Eu acredito que não vai faltar. Eu acho que tem pessoas fazendo, tem gente migrando. Então, assim, eu acho que seria muito. Como que você vai falar que vai faltar? Eu acredito que as modalidades que o ensino ele vai acabar sendo diferenciado, mas eu acho que se extinguir, acredito que não. Eu acredito que o que vai acontecer são novos caminhos. É, eu falo assim, tipo, pela demanda, porque na nossa região a gente tem uma demanda grande de professores, né? Sim, Mas, assim, tipo, se você parar para pensar de tudo que tá abrindo, assim, será que as pessoas vão procurar mais para o curso de licenciatura para fazer? Porque hoje em dia você pergunta para qualquer pessoa, você quer ser o quê? Né? Todo mundo, eu quero ser o Elon Musk agora, né? é, O que que é o Elon Musk? é, Não sei, mas eu quero ser ele, né? Tipo, então, exato. Buscar algo que não seja tão difícil de executar, tão cansativo e que tenha um rendimento financeiro exatamente, rápido e grande, né? exatamente. Mas eu acredito que não. Acredito que tem espaço que Mas, vai ter mas procura para sim. você que pensa assim, o Elon Musk estudou muito, né? Trabalhou muito, então Também, fica, é também. muito fácil você olhar para ele, nossa, tá ganhando dinheiro, mas é que tipo ele batalhou muito, fez muita coisa, né, para desenvolver tudo Exato. aquele projeto dele, e não tá ganhando o dinheiro dele lá, bem faceiro, né? Você trabalhou como estagiária e professora contratada nos municípios de Porto União da Vitória e União da Vitória, né? E também pelo estado de Santa Catarina. Como que foi esse estágio? Isso, os estágios, eu lembro que na época que a gente era estagiária, nós ganhávamos R$ 315 na época. Ah, bastante. E trabalhávamos 8 horas. Eu lembro que eu trabalhei acho que 2 anos em Porto União. Aí a gente, como estagiário, só poderia trabalhar 2 anos. Aí eu vim para a União da Vitória. E na época a União da Vitória tinha décimo para os estagiários. Olha aí. Eu lembro da felicidade que foi o meu primeiro décimo. Lembro até do tênis que eu comprei com o décimo. Então, assim, foi algo bem bacana, porque aí você já tinha também você estava na faculdade e estava trabalhando, então você conseguia fazer uma relação ali, teoria, faculdade, prática no dia a dia. Então eu trabalhei 2 anos de estagiária em Porto União, 2 anos de estagiária em União, e aí quando eu me formei, eu comecei a trabalhar como professora contratada. ACT, PSS, enfim, o Paraná usa uma nomenclatura, Santa Catarina usa outra, mas é aquele professor contratado em caráter temporário. Aí as coisas já começaram a melhorar também, porque aí trabalhava de manhã em um local, à tarde em outro. Aí fui alguns anos, lembro muito também do sofrimento do mês de janeiro. Porque como eu pagava aluguel aqui, o professor o professor que trabalha em regime de contrato, dezembro, geralmente eu, pelo menos, começava a me organizar. Porque aí eu tinha o pagamento de dezembro, ali o acerto, o décimo, as férias, e a incerteza do mês de janeiro e fevereiro. Uhum. Então, chegava ali dia 10, 15 de janeiro, você já começava a ligar para tuas amigas, quando que Santa Catarina vai abrir as, as chamadas, quais escolas têm vaga. E nessa época, eu lembro que as escolhas, elas eram feitas em Canoinhas, para o estado de Santa Catarina. Então, se juntava com as professoras, pedia carona para ir, para dividir combustível, ia até lá, muitas vezes conseguia a aula, às vezes ia na expectativa de pegar e as chamadas, as vagas que estavam disponíveis eram preenchidas antes de você ser Uhum. chamado. Teve um ano assim que eu peguei aula no mês de março. Meu Deus do Então, céu. assim, mesmo sendo, né, não sendo casada, não tendo filhos, mas eu tinha ali o aluguel para pagar e as coisas. E aí, como pedir dinheiro em casa se já estava formada? Porque eu acho que para muitos pais, assim,
e a nós mesmos, porque a gente depositava na faculdade aquela coisa de, nossa, terminei a faculdade, e a realidade não é essa. Você termina a faculdade e você se vê ali com um diploma na mão, com as contas na outra, e aí? Às Como é vezes que você vai voltar para casa? Pelo menos na minha situação, voltar para casa. Mãe, a minha avó que me ajudou muito, tô sem dinheiro para pagar minhas contas. Então você tinha uma responsabilidade também. Então foi um tempo assim é, sofrido nessa época de, principalmente dezembro, janeiro, fevereiro. Depois que pegava as aulas, as coisas se encaixavam, aí já era mais tranquilo. você não é a primeira professora que vem aqui e comenta sobre isso também, né? E Acho que pega, muitos professores e pega são 20 dessa. horas, e pega não sei o que, e não sei o que. A E gente... pega aqui, solta ali, porque daí muitas vezes você conseguiu pelo estado a aula Uhum. numa escola mais longe. Aí 3 meses depois, o município te liga dizendo que tem uma vaga perto da sua casa. Então ainda tem esse. Sim, Porque de início, você pensa nas suas contas. sim. É meio que. Todo mundo, qualquer serviço. Instinto, assim, vou pegar. Exatamente. Depois poderia até aparecer algo melhor, mas você, instintamente, você se garante lá. E dessa época que você estabilizou aí depois da formação, você se estabeleceu aqui na cidade? Isso. Aí em 2012 abriu o concurso da Prefeitura de União e eu lembro muito de um amigo meu, eu acho que eram 4 vagas. E eu lembro que na época eu fui fazer, eu não lembro, eu fui fazer filosofia. Fiz acho que 3, 4 meses de filosofia e não consegui dar continuidade porque não me adaptei ao mundo da filosofia assim. E abriram, acho que eram 4 vagas. E um amigo meu falou: Su, vamos fazer. E eu fiquei muito na dúvida, assim, se fazia ou não, mas acabei fazendo. Lembro que eu passei, a minha classificação era 87. Então, assim, não tinha muitas esperanças. Contudo, tive muita sorte. Digo que o União da Vitória foi a cidade que me acolheu assim mesmo. E aí se passaram 2 anos e eu fui chamada e tive a sorte de conseguir uma escola no centro, a escola Hilda E Mello, aí, o da Mel? que era ali na época, era junto com No o Anchieta, né? Lauro Miller. Ah, o Lauro Miller. Isso, o Hilda Teve uma Mello época que eu ficou. era no Anchieta também, né? Isso, ele era junto com a Anchieta ali na praça, aí veio pro Lauro Miller e agora retornou pro Anchieta, Eu lembro né? que E agora aguarda a construção do novo prédio. em Então, 98 eu fui expulso do da Mel. é, Eu fiz a brincadeira da caneta. Você colocava um monte de A, B, C, D e rezava um Pai Nosso. Daí quando a gente via, a gente tinha 80 crianças rezando um Pai Nosso lá. E daí um monte de criança virando o olho e chorando em casa e não sei o que. Daí me convidaram a ser retirado do é colégio. Essa foi uma experiência uma experiência meio... no Hilda É, mas Mello. eu estudava no Clementina, daí deu enchente em 98, né? Daí eu só fui Aham. pra lá só pra zedar mesmo. Nem zoando. Aí a felicidade foi completa, né? Meu Nossa, acho Deus. que o 1º de janeiro concursada foi maravilhoso. E faceiro, né? E daí você fez especialização em psicopedagogia institucional ali, né? Em Isso, educação inclusiva, né? Foi feito ali na UNC? isso. A minha primeira pós eu fiz na FAF também, porque a gente se formava e já fazia pós. Eu lembro também que a pós, ela era todo sábado. É até estranho, hoje você faz pós de 6 meses e totalmente online também. E essa pós que nós fazíamos na época, ela era presencial. E nós fazíamos todo sábado. Eu lembro que, acho que em janeiro tinham 2 semanas intensivas de aula. E julho também tinha uma semana intensiva. Então também era um formato assim mais robusto, assim, digamos. E o que vem a ser a educação inclusiva? A educação inclusiva, eu acredito que é a inclusão de todos. Uhum. É tratar todas as crianças com equidade. Que existe ainda, né, muitas questões de tipo cidade pequena, né? Ah, família tal, ah, bairro tal, ah, classe tal, né? Então, tipo, eu passei por isso. Então, isso é bom de existir dentro da. Mas é a partir do princípio de que todo ser humano nasceu para dar certo. E que nós precisamos respeitar
todas as pessoas. Exatamente, estamos cheios de exemplo aí, O né? respeito é a base. Para todas as relações humanas, o respeito tem que ser a base de todas elas. E você também atuou na Secretaria Municipal de Educação. Isso, eu trabalhei 4 anos na Secretaria Municipal de Educação, de 2020, 2019, Quem que 20, assumia ali? e pedi para sair esse ano. Os 2 últimos anos eu fui coordenadora da alimentação escolar. Uhum. Conheci muitas pessoas maravilhosas, porque eu até brinco, eu não sei fritar um ovo. E se eu coordenei de forma bacana a alimentação escolar do município, é porque eu encontrei muitas pessoas que me ajudaram. Nós não fazemos nada sozinhos. Sim. Por mais que nós tenhamos os melhores objetivos, as melhores ideias, nós precisamos de outras pessoas. E eu até brincava, eu brincava com as merendeiras, porque eu digo assim, as melhores merendeiras do sul do mundo são as do União da Vitória. E elas me abraçaram. O pessoal da prefeitura também, o pessoal da Secretaria de Educação, foram 4 anos de muito aprendizado, de administração pública, de questões relacionadas à alimentação. Então, assim, a todas essas pessoas que me acolheram, que me ajudaram, que me auxiliaram nas minhas dúvidas, nos meus momentos de desabafos, nos meus desafios. Eu sou muito grata mesmo, assim. E se alguma merendeira, se alguém que passou pela minha por esse por essa etapa da minha vida profissional estiver me assistindo agora, eu mando um abraço, assim, deixo aqui registrado a minha gratidão a todas essas pessoas, porque foi um momento muito bacana na minha vida também. Muito significativo, pessoalmente e profissionalmente. Eu lembro das merendeiras da minha época de escola. Eu acho que eram as A pessoas tia da as cozinha. mais queridas do colégio inteiro, né? Porque você sempre tinha encrenca com o diretor ou com o professor, mas com as merendeiras, É, ninguém tinha crenca, né? eu acho que é uma troca aí. É Exatamente, ali né? Porque a que. gente tá com fome, né? Será que não, esse carinho não era em troca da petição que eu E digo, eu sempre brinco, tia, tem petição hoje? exatamente, então daí, A tipo, repetição, né? como a maioria dos alunos voltavam para casa, que daí tinha a creche, né? Exato. Então daí, tipo, eu tinha muita gente que voltava para casa para almoçar, que era ali perto no bairro São Bernardo, e à tarde tinha aula no Clementina, normal, né? Daí Aham. eles voltavam para a escola e nós ficava lá, né? Sim. Então, tipo, além de nós almoçar ali, era um horário assim, tipo, meio extenso assim, tipo, para Uhum. nós. Mas ganhava delas assim que não, tipo, não era horário de dar, porque era 3 horas da Aham. tarde você ganhava um café, um Nescau Aham. com bolacha, né? Então elas vinham agradar, O chazinho. mas traziam térmica pra nós, assim, os pacotes de bolacha, assim, tipo, ó, pesado, senta aqui, né? Vem aqui conversar com nós, não sei o E quê. eu acredito que, assim, a nível municipal, talvez mesmo, muitas crianças fazem a refeição mais completa na escola. Isso. Nós estávamos comentando até na reunião que a gente teve com o pessoal da igreja aqui, né? É, até o próprio uniforme, né? Exatamente. De você ter o uniforme ali, que é aquela roupa que tá usando durante a semana inteira e... Uniforme, material, alimentação, carinho, Exatamente. atenção, afeto. E até hoje tem muitos pais, às vezes, que não dão essa... Se aproveitam também, tem pais que se aproveitam dessa situação. Até a Nós criança ter temos uma certa idade para poder trabalhar e ajudar a trazer isso, dinheiro para dentro de casa. Isso é uma realidade que a gente temos vive. todos os exemplos. Temos bastante exemplos. Mas, assim, tipo, um abraço especial, então, aí para as merendeiras, porque eu acho que é elas que dão aquele... Muitas vezes delas dão aquele acolhimento que às vezes não tem em casa, né? Então, A tipo, escola como um todo acolhe, né? é porque você tem que ter uma socialização, né? Diferente fora de casa, porque por mais que digamos, os seus pais são maravilhosos, são bons, eles Exato. brincam com você, fazem tudo por você, mas assim você ter um reconhecimento de uma pessoa fora do teu âmbito familiar, você ter um carinho com uma pessoa fora do teu âmbito familiar, você ter uma consideração. Nossa, eu voltava com estrelinha na testa, ficava Uhum. faceiro, não sei o quê. Você tendo esses pequenos detalhes assim nesse momento da tua vida,
É muito gratificante, é muito valoroso para o crescimento como ser, como Sim, pessoa, como sim. para a vida toda, né? Então, então fica esse parabéns aí até pela parte da educação, né? Onde existe, né? A gente sabe que tem algumas falhas, a gente sabe que, né? Mas esse fica um ponto de parabéns para toda a turma aí da educação. Você daí foi pro mestrado. Isso. Eu lembro que quando eu estava na secretaria, eu vou falar o nome das pessoas porque elas sabem que eu tenho um carinho gigantesco. Uhum, A Gláucia Nogara, que é a diretora do Colégio de Augusto, e a Salete de Matias, que é a diretora da Escola Maridalva. E eu lembro que eu estava trabalhando na secretaria e, assim, quando eu estava na faculdade, era difícil você pensar em fazer um mestrado, um doutorado. Nossa, era algo assim, digamos que para a época, meio que inatingível. E quando eu trabalhei na secretaria, a Gláucia eu já conhecia, ela me ajudou em relação ao concurso, ao primeiro concurso que eu entrei, mas eu lembro que a Gláucia e a Salete estavam fazendo o mestrado na Uniarp. uhum, E a Salete foi quem falou para mim das possibilidades, porque é um mestrado particular, então a mensalidade dele não é uma mensalidade barata também. E a Salete falou para mim, a Salete e a Gláucia comentaram de possibilidades de bolsa entre, né, entre a prefeitura e a Uniarp. Então a Salete foi quem despertou em mim essa possibilidade. Passou o nome da professora e eu fiz duas disciplinas, porque no mestrado e no doutorado existe a possibilidade de você cursar algumas disciplinas como aluno não regular. uhum, Então eu entro, posso fazer até duas disciplinas, isso ele muda de programa, porque cada mestrado e doutorado é um tipo de programa. Então eu entrei e fiz duas disciplinas do mestrado, isso em 2020, e para 2021 fazer o processo seletivo e entrar de fato como mestranda. Aí eu fiz essas duas disciplinas e fiz o processo seletivo para entrar e você faz um projeto. Para você ser aprovado no mestrado, você faz um projeto e você coloca um problema, uma situação, um problema, algo que você queira pesquisar. E por incrível que pareça, o meu projeto ele não era esse aqui. uhum, O meu projeto era sobre avaliação na educação infantil. Entretanto, eu sempre gostei das lendas. uhum, Por que eu gostei, que eu gostava das lendas? Eu lembro que quando eu era pequena, o meu avô, a minha avó, eles contavam as lendas porque a gente não tinha telefone. Então, assim, eram poucos os recursos que a gente tinha para lazer. E às vezes a gente sentava à noite, assim, e eles ficavam contando causos, uhum, os causos dos antigos. E eu lembro, assim, que lá no interior de Irinópolis, já se falava de duas lendas: a da cobra, da serpente do Rio Iguaçu, e a do diabo do Clube Floresta. Mas eu lá, pequena, para mim aquilo era um caos, era uma história, era verdade. Não sei, eu não tinha uma opinião formada sobre aquilo. Mas é que é uma lenda que atravessa a fronteira, né? E quando a fronteira é bem nela mesmo, a lenda, Exato. então ela se expande muito, né? Fácil, né? Isso. Então eu só fui compreender que aqueles causos que as pessoas próximas de mim me contavam quando eu era criança era uma lenda que faz parte da cultura, do folclore de União da Vitória quando eu comecei a atuar como professora, Uhum, quando eu comecei a compreender qual é o conceito de folclore. Mas eu já volto uhum, nessa parte. E aí eu passei pro mestrado e eu não sabia quem ia ser meu orientador. E as aulas eram na sexta-feira. Eu lembro que na primeira aula, a coordenadora do curso colocou pra gente se nós tínhamos certeza que era essa a nossa, o nosso foco de pesquisa, se o que a gente colocou ali para ser aprovado era de fato o que nós queríamos estudar por praticamente 2 anos. Porque chega um tempo que você não aguenta mais ler o texto, de tanto que você escreveu, de tanto que você
assim, você precisa deixar de lado, às vezes, uma noite e só dormir, porque você não vê nem os erros mais do teu texto, de tanto que você Uhum. fica trabalhando com aquilo. E eu levantei, eu lembro que era pelo Meet, eu pedi lá para momento de fala e falei para ela, professora, eu tenho uma questão que eu gostaria de trabalhar. Não sei se isso pode ser colocado dentro do mestrado, se tem amplitude para se tornar uma dissertação, e coloquei para ela. E ela falou assim: olha, Suelen, pense. E nisso, eu lembro que tinha um professor que ele tinha feito um trabalho sobre folclore, mas numa outra ideia, com uma professora que também foi aluna. E eu chamei ele. Eu nem conhecia ele, mas eu estava no grupo do WhatsApp e eu falei assim, ó, contei assim, meio por cima, porque quem é de fora não entende a importância, mas a gente que convive com isso, você fala em serpente, Uhum. é automático, né? Mas as pessoas de fora às vezes não têm Sim. ideia da importância que isso tem aqui. Mandei mensagem para ele. Eu acho que isso era na sexta, ele falou assim: você tem até uma semana para me mandar o projeto. Então, assim, comecei, juntei ali o que eu tinha, enviei para ele, pensei, agora vou aguardar. Aí a professora, a coordenadora manda mensagem para mim: ó, ele vai entrar em contato com você, ele vai ser teu orientador e pode seguir. Então, assim, Nossa. precisava contar essa história. E digo que foi mais uma pessoa que me acolheu, que abraçou a minha ideia. Uhum. Eu sei que muitas pessoas falam assim: ai, não conte tudo para todo mundo, não conte os teus planos. Mas eu acredito que para algumas pessoas você precisa sim sinalizar os teus objetivos. Exatamente. Porque tem muita gente bacana no mundo, tem muita gente disposta a nos ajudar. Te ajuda a te inspirar, te ajuda a ir Exatamente. pra E eu só frente. consegui e estou fazendo um trabalho, porque assim, divulgando, já fazem quase 2 anos que eu terminei o mestrado e eu ainda estou divulgando as lendas, porque a gente encontra pessoas dispostas a nos ajudar. Você é uma delas. É, nós já falamos de algumas lendas aqui, já várias vezes. Sou apaixonado pela história regional da nossa cidade. Mas eu não imaginava, assim, você falando você é uma delas. Na verdade, eu nem me imaginava apresentando um programa, mas estamos aí, firme e forte. Mas olha que legal, você abre espaço para tantas pessoas virem aqui contar suas histórias. Como eu falei para você, você olha para a pessoa. E muitas vezes a gente julga Julga, não as pessoas sabe? porque aquele preconceito existe, mas cada pessoa tem uma história. Tem uma E história. então agora eu aproveito para te parabenizar pela criação desse espaço, Obrigado. porque você dialoga entre tantas pessoas, entre tantos assuntos, e nisso você abre espaço para as pessoas contarem as suas histórias e certamente há muitas pessoas com muitas histórias bacanas para ser contadas. Exatamente. Então, parabéns. E obrigado. E o network, a gente chama, né? O network, ele é gigantesco, onde eu aprendo muita coisa também. Onde eu saio na rua, conheço muita gente, onde a gente, né, todo lugar que a gente vai, a gente é bem tratado, a gente vai criando esse ambiente que antigamente nem existia. Eu Exato. brinco, eu era músico, sabe, de barzinho, então quando chegava lá, pensava, nossa, eu sou músico. Ninguém tava nem aí pra você, o pessoal só tava querendo comer uma pizza, o tratamento era diferente. Então você vivia uma vida assim, tipo, sociavelmente diferente do que você tem agora, sabe? Uhum. Então, por isso, isso que você falou é verdade. É importante você falar, principalmente das pessoas que te ajudaram a Com impulsionar, certeza, pessoas que te certamente. ajudaram a ir para frente, porque você certamente nunca vai esquecer Não, do que aconteceu. E você pode usar dessa inspiração uma história para futuramente você ajudar ou inspirar alguém. outras, exato. E, tipo, mas se é uma pessoa. Exatamente, a gente quer atingir, né? Eu acho que o objetivo do comunicar, né? Até você falou que conheceu o professor Adilson, né? Sim, Ele mesmo fala, né? O objetivo do comunicador é atingir pelo menos uma pessoa. exato. Então, tipo, se você, a ideia de você conseguir atingir aquilo com uma pessoa só, teu objetivo já
Já tá feito. Mas obrigado ali, eu fico até envergonhado, né? Mas você falou então desse teu projeto e esse teu projeto saiu, né? Exato. Que daí saiu o livro em si. Isso. E o projeto, eu trouxe essa questão, porque eu lembro que eu fui dar, né, comecei ali as minhas práticas, e quando eu assumi em União, eu trabalhava com literatura infantil. Uhum. E nós temos agora em agosto, dia 22 de agosto agora, é comemorado o Dia do Folclore. Que dia que é? 22 de agosto. 22 de agosto. Isso, é o Dia do Folclore. Eu E, adorava, adorava. e a gente, nas escolas, nas nossas práticas, a gente trabalha assim, algumas datas comemorativas. E eu lembro que muitas vezes as lendas que eram trabalhadas e que por vezes a gente trabalha, mas obviamente que não criticando ou julgando quem trabalha, porque eu acredito que sim, as crianças precisam ter um conhecimento amplo, mas muitas vezes nós trabalhamos com as lendas de outros estados, de outras regiões, região sudeste, região norte, a exemplo, a Iara, Saci e Pererê. Saci Pererê, e nós não trabalhamos as nossas. Aí você pode me perguntar assim, ah, Sueli, mas então a gente não deve trabalhar as. Não, a gente deve sim. A gente deve trabalhar, colocar as crianças para conhecer muitas, né? Muito além. Sim, eu fui crescendo com a cultura nacional, com a cultura estadual e com a cultura regional. Isso, mas nós precisamos valorizar também a nossa, Sim, exatamente. né? Conhecermos as nossas raízes. E eu lembro que aí queria trabalhar essas lendas e não tinha um acervo, não tinha material. Então, existem sim, depois que eu comecei a pesquisar, até encontrei mais de livros que trazem as lendas, mas eu até então desconhecia algum que trouxesse somente as lendas, porque geralmente a história da Yara, do Saci, da Mula Sem Cabeça tem os livrinhos, né? Sim, Tem o exatamente. livrinho da história da Yara, da Mula Sem Cabeça, do Saci, e eu pensava, por que nós não temos um livrinho, um material com as nossas lendas? Porque talvez até muitos professores não trabalhavam pela dificuldade de ter um material. Então, foi isso que eu me propus a fazer. Quando eu trabalhava com as crianças, emprestava, tirava xerox da lenda que a professora tinha, aí fazia uma pesquisa com as crianças, né? Pedia para as crianças conversar em casa e trazer as versões também. Então foi daí que surgiu a ideia para construir um material didático que contemplasse as lendas da cidade e distribuir esse material para que os professores que se interessassem pudessem ter uma base para realizar um trabalho pedagógico com as nossas lendas. Ah, show de bola. Agora, se você parar para imaginar o quão difícil foi também selecionar as lendas, né? Porque por ser um trabalho desse, tem referência, tem pesquisa, tem certas questões, né? Porque vai ter alguém que vai estar, sei lá, vendo um corte no Instagram depois, ou vai estar assistindo aqui, ou vai ver depois a nossa entrevista e vai falar assim: ah, mas tem a lenda aqui do bairro de São Cristóvão, não sei o quê, né? Ah, porque tem a lenda ali da raia, né? Do cavalo, Isso, tem a lenda. isso. Mas às vezes, assim, tipo, muita coisa. Eu lembro, assim, que meu pai às vezes falava assim: cara, aquela do cavalo é conto pra assustar criança, né? Então não vira algo que, não, alguém falou, um povo, um multirão que chegou, como foi? A gente vai citar várias vezes aqui em João Maria também, né? Que foi alguém assim, tipo, todo mundo falava, todo mundo não sei o que, né? Isso. Então, aí, essa foi uma parte, assim, que nós tivemos que fazer um corte. Eu lembro do meu orientador falando, nós precisamos escolher algumas. Porque é algo, a lenda, ela não pode ser comprovada cientificamente. Exatamente. Ela foi criada por alguém, ela se tornou uma manifestação folclórica porque a comunidade acolheu, a comunidade se apropriou daquela lenda ao tempo que um vai contando para outro e para outro, mas entretanto ela não é comprovada cientificamente. É. Mas visualmente, historicamente, o João Maria foi comprovado, né? Porque não tem como, né? É, Então, mas as lendas ali, e como que nós iríamos trazer essas lendas dentro de uma metodologia científica?
Uhum. Então, como eu tinha conversar, e as pessoas contam muitas versões, até eu abro um parênteses aqui, porque, por exemplo, eu posso conhecer a lenda de uma maneira, Uhum. você de De outra. outra. Mas por que que isso acontece? Porque eu tô ali contando a lenda pra você. Aí eu vi que você tá gostando, eu dou uma empolgadinha, eu coloco umas 3, 4 palavras e você tem uma versão. Sim. Aí você vai contar pra outra pessoa, a pessoa tá meio desanimada, você tira umas 4 palavras. Já conta a versão que já escutou errada, pensando que é certa e contando mais alguma Isso, coisa a mais. ela é quase que um telefone sem fio. Então, assim, aí como que nós iríamos escolher uma ou trazer essa para dentro de um trabalho científico? Então, nós selecionamos 8, delimitamos uma quantidade, até porque eu tinha um tempo para terminar esse trabalho. Uhum. E daí você conversa com uma pessoa, ah, mas lá tem a lenda tal. Mas lá tem a lenda tal. É, Então, sim. aí eu tive que fechar os meus ouvidos, Aqui tem digamos a que. lenda do ET de Porto Vitória. Pois é, eu tive que fechar, assim, os meus ouvidos e se concentrar nessas 8 que nós elencamos para fazer parte do produto. Aí, como que você vai dizer que essas anotações que você fez são de fato, digamos assim, as mais aceitas pela comunidade? Aí eu fui atrás Virou um do. dito popular já, né? Isso, de domínio público. Uhum. Aí eu fui conversar com o presidente da ALV. Porque a Academia de Letras do Vale do Iguaçu, as pessoas têm muito conhecimento, né, sobre a nossa cultura, e nós fizemos o trabalho da seguinte forma. Eu fiz um questionário, eu recebi a indicação do presidente de 5 membros Uhum. ativos da ALVE, e eu coloquei o texto que eu tinha e levei para esses 5 membros da ALVE para eles responderem o questionário, Sim. dizendo se essa era a versão mais conhecida, aceita pela comunidade, quais eram as palavras desses textos que eu deveria retirar e quais textos eu poderia acrescentar algumas coisas. Entendi. E aí a gente fez uma catalogação disso tudo. Então, as lendas que eu tenho aqui, elas vêm com inserções de algumas frases. Elas passaram por 5 membros da Academia de Letras do Vale do Do Vale do Iguaçu. Iguaçu. Olha que Aproveito, interessante, né? Porque quando você me aproveito mandou, eu falei assim, cara, como é que ela, né, cientificamente, né? Era uma questão que eu tava isso. curioso, assim. Isso. Então, aproveito aqui para agradecer a professora Luísa Vichuk, que me auxiliou desde o início. Esses dias também já me auxiliou com outros livros que eu quero ler para os meus próximos objetivos. Professor Cordovan, professor Joaquim Osório e professor José Fagundes e o seu Odilon, que já faleceram, mas Uhum. que eu digo assim, eu fui abraçada também por esses membros da Alve Acolhida, porque eles me receberam dentro das suas casas, abriram as portas das suas casas para me receber e abriram muito conhecimento para mim. Então, sou muito grata a essas pessoas, professora Terezinha também. Então, nossa, se eu fosse falar assim para você, literalmente, esse trabalho ele foi construído a várias mãos. E É, só foi possível de ser construído por causa de todas as pessoas que me estenderam a mão quando eu precisei. uma comunidade que se reuniu, né, Exatamente. pra chegar até o trabalho. E o trabalho, cadê o trabalho? O trabalho está aqui. Olha aí, ó. Depois eu faço um autógrafo para você. Então tá aqui, né, ó. Mestrado profissional, educação básica aqui, né? A Su, é chamada de Su, né? A Su, Tayane Vicenti, que agora a gente já é Esse amigo, agora desenho, chama de Su. esse desenho, se você abrir o livro, ele foi feito por uma criança também e retrata a Ah, aí, ó. lenda. Já lá retrata a lenda da cobra aqui, onde o rabo é no Morro da Cruz e a cabeça é no Morro do Cristo, né? Exatamente. Essa coisa, eu sempre conheci que história da cobra. Falei, mas meu Deus do céu, né? O tamanho da cobra. Então tá aqui, né? O trabalho aqui concluído. Antes de nós chegar aqui na parte das lendas também, né?
após esse teu trabalho, você teve também menção de aplausos na Câmara Municipal de União da Vitória pelo feito realizado. Isso, eu concluí depois que eu terminei, que eu defendi a, a minha dissertação. Aí nós começamos ao trabalho de diagramação do livro. Eu realizei a impressão de mais de 100 exemplares com, com dinheiro meu Uhum. mesmo, sem patrocínio. Fizemos a impressão de mais de 100 exemplares e eu doei um exemplar para cada escola de União da Vitória e Porto União, e para cada CMEI de União da Vitória e para cada núcleo educacional do município de Porto União, para que os professores que desejarem tivessem o material para trabalhar as nossas lendas. Ah, show de bola. Na hora que você falou, né, que tinha o material das lendas tudo e tal, eu falei, nossa, eu quero muito, porque eu comentando muito aqui no programa, volta e meia a gente fala de alguma lenda, de alguma coisa, os costumes regional, Isso. Uhum. cultura. Eu fico pensando assim, cara, será que isso tá morrendo? Será que os meus filhos vão, né, saber Nós temos disso? uma cultura de massa muito forte. Então, Isso. assim, os contos, a exemplo, os contos da Disney, eles vêm junto com o capitalismo. Sim. Então, O aniversário de 15 anos do debutante, na verdade, é exatamente o Cinderela lá, né? Que é Cinderela que perde o sapatinho? Eu acho que é Cinderela é, que perde o sapatinho. De toda essa coisa, de ter a festa, o debutante, né? Então, tipo, a nossa cultura o debutar já em si, né, não é nacional. sim. Ela já vem lá Mas também tem a cultura do iPhone, também tem a cultura de um monte de coisa que vai É, vindo por fora. e eu acredito que esse trabalho foi bem bacana. E penso assim que desde que eu comecei, já, como eu te falei, já depois que eu comecei a estudar, eu descobri que já existiam livros. Uhum. Mas eu acho que trouxe novamente. Eu acho que nós vivemos um Cada momento cultural geração muito tem que. legal agora, Exatamente, que tem que ir passando. tá tendo esse olhar para a questão da valorização, da educação patrimonial. E, assim, se nós não contarmos a nossa história, as nossas lendas para as crianças, como que essas lendas irão se perpetuar para as novas gerações? Exatamente. Acabam se perdendo no dia a dia, acabam caindo no esquecimento. Então, eu acho bem legal, assim, quem estiver assistindo a gente, eu sempre brinco quando eu vou fazer alguma palestra ou alguma fala, eu digo para as crianças, até mesmo para os adultos, vamos desligar um tempinho e vamos sentar com as nossas avós, com as pessoas mais velhas e ouvir, porque certamente essas pessoas têm muita coisa riquíssima para nos contar. Esse Exatamente. livro aqui, ele é uma fatia muito pequena, se comparado à riqueza e à grandeza da cultura das nossas cidades. Exatamente. Tanto que depois que eu já tinha fechado os olhos, os olhos e os ouvidos para as outras lendas, eu soube que tem a lenda do túnel do São José para os Santos Tem. Anjos, A gente essa, comentou aqui a também lenda do Kelp, a lenda da noiva. de São Cristóvão, do aeroporto. Exatamente. Então, assim, pensa Ó, me falaram que era um noivo quando eu falei no episódio, me falaram que era um noivo, pra você ver pensa como a que muda. grandiosidade se nós fôssemos fazer, mas daí não cientificamente, mas se Sim. você passasse nos bairros ouvindo as pessoas e escrevendo os relatos, as histórias dessas Olha, pessoas. tá aí um incentivo estadual aí para mandar aqui pro nosso município aí de fazer pegar um pessoal aí que trabalha com áudio e vídeo e fazer uns curta, tipo que nem como que é aquele Black Mirror lá, né? A gente fazer uns curta das lendas daqui do da Vitória, Exatamente. como se fosse uma série aí, né? Vai que passa até na Netflix aí, né? Mas seria bem interessante. Vamos para as lendas, então. Aqui a primeira tá a lenda da Casa do Amazonas. Então eu vou deixar para você contar as lendas e daí eu vou meio que contando o que eu sei de caso, sobre disso. Vou precisar de um apoio aqui, porque como são 8, Sim. nem todas eu lembro nos detalhes. Então tá aqui o livro, né? Aqui já tem a primeira lenda. Temos retratações aqui de ilustrações de estudantes também, né? Bastante ilustração de estudante aqui.
ao decorrer do livro ali, mas eu vou mostrando a página aqui para vocês. Ele foi um material produzido para as crianças, né, da educação básica. Então, a gente já quis trazer ali numa letra que fosse tranquila para as crianças lerem, com desenhos feitos pelas crianças para valorizar elas também. Então, a lenda da Casa dos Amazonas diz a lenda que o profeta João Maria, ele estava sendo perseguido e o Amazonas Filho o abrigou na sua casa e o recebeu de uma forma muito gentil. O profeta foi muito bem acolhido. A casa, porém, como todos sabem, ela fica próxima do Rio Iguaçu e ela era passível de ficar alagada pelas enchentes. Sendo assim, o profeta, em forma de agradecimento, ele realizou a profecia de que mesmo que ocorressem grandes enchentes, a casa dos Amazonas nunca seria atingida. Dizem que assim se fez, que mesmo na enchente de 83, as águas chegaram até os degraus da casa e logo começaram a baixar. Que doideira, né? E dizem também que o profeta muitas vezes atravessava o rio em cima de um lenço branco. Ah, isso daí. Essa eu não sabia. Mas a imagem ficou muito boa na minha cabeça agora. Mas dizem de 83 e há fotos, né, da casa lá, então. Mas esse profeta João Maria, ele. Não sei como que não teve. Tem um filme, será, sobre ele em si? Eu sei que ele tem a representação naquele filme que meu avô participou de um filme, que é a Guerra dos Pelados. Que é a representação lá de Caçador, que foi o primeiro filme que o Estênio Garcia fez. O meu avô era maquinista, então ele que matou o Estênio Garcia, que eles acreditavam que era um dragão de ferro, trem, não sei o que, mostrando a cultura e sobre a questão do contestado. E eles citam o profeta no filme. Mas assim, tipo, acho que ele passa assim como se fosse um relance, assim, mas não tem assim, tipo, um destaque tão grande como é a representação sobre a Guerra do Contestado. Você vai falar que na nossa região você vai lembrar do João Maria, né? Sim, Então, sim. ficou bem forte, né? Uma figura lendária mitológica muito reconhecida. E a outra coisa que também é interessante nessa lenda, nessa próxima lenda aqui que a gente vai falar aqui, que é a lenda do pocinho do profeta João Maria, né? Então tem bastante batismo lá, o pessoal vai visitar lá o pocinho. Isso, as pessoas cultuam fortemente, né? Ela Então, tem um significado religioso bem muito forte. forte. Então por que do pocinho lá? Ele já existia lá, qual que é a lenda? Segundo conhecimento popular, o profeta e seus fiéis estavam acampados nas grutas próximas ao Morro da Cruz e, ao sentir muita sede e sem conseguir chegar até o rio para coletar água, ele fez verter a água do chão. Então, a vertente, o olho d'água, ficou conhecido como o pocinho do profeta João Maria, e um local abençoado pelo profeta. E como expressão de gratidão pela graça alcançada, porque as pessoas cultuam aquele lugar, muitas pessoas acreditam, né? São fiéis, elas acabam indo lá, depositando objetos, cruzes de madeiras, fitinhas. Eles batizados. Exatamente, em forma de agradecimento a alguma graça que eles alcançaram dessa Então fonte. não existia fonte ali. Foi algo assim Pelo que diz a lenda, que apareceu. foi... E fala das grutas também ali do morro, né? Exato. E as grutas existem, né? Existem. Que doideira, os caras ficavam ali na gruta ali, né? Tipo, o cara descia lá da gruta pra tomar café da manhã na casa do Coronel Amazonas, lá bem passeando, né? Tipo, é muito longe você parar pra pensar, né? Bom, mas também tinha ali o caminho dos tropeiros ali, onde que dava pra passar bem de boa, né? Diz que passava ali uma vez, eu vi o Rio Seco uma vez ali, sabe? nas baixas, né? Mas não dá pra acreditar que passava gente ali, né? Mas tem uma outra lenda lá dali que a gente já comenta, né? A lenda do Morro da Cruz, essa aqui também é muito famosa aqui. Elas são parecidas, e se a gente for analisar num contexto geral, elas envolvem personagens bem marcantes. Sim. Muitas delas estão relacionadas aos monges, né? Ao profeta João Maria, ao Coronel Amazonas, que é uma referência também no contexto cultural. Então, a lenda do Morro da Cruz diz que, né, nessas passagens do profeta pela região, ele aconselhou os moradores a erguerem uma cruz no morro mais alto da cidade. E essa cruz, ela deveria permanecer lá, em pé, protegendo a cidade. Pois se ela viesse ao chão,
ocorreria uma enorme inundação e destruiria toda a cidade. Aí, voltando ao fato da enchente de 83, dizem que na enchente de 83 a cruz estava caída e foi organizada uma procissão até o topo do morro, onde a cruz foi reerguida, né, a cruz que estava no chão, e as águas começaram a baixar a partir desse momento também. Que doideira, né? Como é que pode? Tipo, eles contam muito esse relato, né? Que foram lá e colocaram a cruz. Exato, e lá tem as cruzes, eu acho que tem também recortes. Então fica um convite aí para as pessoas da nossa cidade para conhecerem esses pontos turísticos, para subirem o Morro da Cruz, Aqui tá o João lerem, Maria. porque se eu não me engano tem uma versão ou algo do gênero nas placas lá. Então é bem bacana, bem bacana o pessoal conhecer assim também, valorizar a nossa cultura local aí. Ficou bonito lá em cima também o Morro do Cristo também, né? Ficou bem Bem legal, bacana. bem bacana. Essa aqui eu não conhecia. Essa aqui eu li na hora que você me mandou o teu material, A né? do estádio? A Eu lenda brinco. Quando o Coiguaçu vai de fato amarrar essa fita para ver se a gente sobe para a primeira divisão? Pois é, porque o pessoal que sei lá quem tá fazendo o uniforme do Iguaçu aí tem que colocar já uma fita amarrada, né? Vocês já Diz a lenda. vão entender o porquê dessa fita. Dizem que as terras onde hoje se encontra o estádio pertenciam a uma senhora e para construir o estádio foi oferecido uma troca. Ela deveria deixar o local e em troca de uma outra casa. E a troca não foi concluída. Então ela lançou uma maldição sobre o time da cidade, dizendo que caso os jogadores não fizessem uso de uma fita vermelha amarrada no braço direito durante as partidas que disputassem, o time jamais ganharia um campeonato importante. Olha aí, viu? Tem que ter fita vermelha, Iguaçu. Vamos. Tá precisando, né? Aqui você coloca uma observação também bem interessante, né? Que o prefeito o Antioco Pereira foi prefeito em Porto União, farmacêutico abnegado que salvou parte da população de Cruz Machado, aqui no Paraná, da epidemia de tifo em 1918. Essa epidemia também já não tinha nem conhecimento do... Essas observações, geralmente elas foram colocadas pelas pessoas da Alve ali também. Se você vê na lenda do Pocinho de São João Maria, diz ali para não tomar a água do pocinho ali, né? Se for fazer uso apenas... é verdade. Né? Tem então, aqui, isso, o pessoal que for visitar lá, né? Não tome água foram lá. observações que foram colocadas pelos ditos juízes ali, né? Mas é interessante porque o Antioco Pereira ficava pensando que desportista foi esse. Né? Tipo... Exato, porque a gente não conhece quem foram essas pessoas. E muitas vezes a gente não sabe nem do legado que elas deixaram. Por que foi escolhido o nome do estádio? Quem foi o Antioco Pereira? Então, acho que é uma informação bem útil também. Mas eu quando vim aqui para Porto Vitória me lançaram uma, né? Que daí a avó da minha esposa é a Dona Teresa, que é daquele armazém ali do lado da igreja, ali bem conhecido, aquele armazém azul aqui. Quando você passou aqui antes da curva ali tem um armazém. E daí eu fui conhecer ali e ali ela tinha tipo meio que um museuzinho ali, né? Legal. Da família. Legal. Então tinha ali convite de formatura do terceiro ano dela, tinha máquina de fazer tijolo, tinha um monte de coisa, um monte de coisa. A faca lá também, que eu falo que é bem legal, diz a lenda que a faca veio da Dinamarca, alguma coisa assim. Um das famílias disse que sim, uns que não, e não sei o quê. E daí ela viu que eu tava muito empolgado com aquilo tudo, dela falou assim, mas eu falei, nossa, olha a época da tua formatura, né? Eu tava lá uns anos muito avançados, né? Daí ela falou assim, mas eu sou da época que eu conheci a professora Mazília. Eu falei, você conheceu a professora Mazília. Mas a professora Mazília vinha aqui com o Manuel Rivas tomar café da manhã. Legal. Mas era tudo papo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, cara, é verdade isso. E me deixaram uns 3 dias pensando que era verdade. E eu saí contando pra um monte de gente, como que funciona? Mas ela só tá tirando sarro de mim. Porque eu falei, meu Deus do céu, essa. Daí mostrou uma foto, né, com 2 pessoas com ela ali na frente. Ali. Essa aqui é a professora. Você acreditando. Eu acreditando, eu falei, meu Deus do céu.
Você vê como que pega. Sim, É assim que nasce as É, lendas. assim que nasce as lendas. que nasce as lendas. Mas caso vocês queiram acreditar, pra mim, né, até hoje, porque não pode morrer essa sensação que eu tive naquele momento. A professora Mazinha tomava café da manhã, Ali. vinha aqui, né, com o Manuel Ribas, aí bem faceiro. E Vamos fazer um marketing em cima do tome café no local eu- onde a... tá desativado, mas qualquer hora, né? Quem sabe a gente possa reativar ali o armazém novamente. O armazém é bem famoso, saiu em reportagens da Globo e Legal, tudo, legal. bem show de bola. Aqui, essa aqui é minha preferida. Eu cresci com essa aqui que Vou deixar pra olha, você contar, então. a lenda do diabo do Clube Floresta, né? Então eu vou ler aqui nas palavras aqui, né? Nas palavras escritas. Olha que culto eu aqui com o pessoal. Então, no Clube Floresta, no distrito de São Cristóvão, União da Vitória, foi realizado um baile no período da Quaresma. Diz, diz a lenda que todos que se divertiam e dançavam quando apareceu um jovem rapaz muito bonito. Abre aspas, que falava que ele estava todo de branco, né? A versão que eu escutei. Uhum. Ele era loiro, dos olhos bem claros, reluzente, parecia um anjo, né? Muito bonito. Fecha as parênteses. Que encantou as mulheres e todas queriam dançar com ele. O jovem escolheu uma delas para dançar, porém, quando o relógio marcou meia-noite, transformou-se em uma criatura horrível e notaram que seus pés se tornaram semelhantes aos pés de burro. Ele ficou com rabo e chifres e um cheiro forte de enxofre que se espalhou pelo local. Todos saíram correndo, pois acreditavam que o rapaz tinha se transformado no próprio diabo. Essa aqui é muito interessante porque, né, tipo, uma história que a galera falava, muita gente fala, eu tava no baile e eu vi, É, né? meu avô estava lá. As É, pessoas afirmam, assim, né? Fazem uma certa afirmação para essa lenda. exatamente, mas eu gostei do contexto, né, até para colocar essa lenda nesse livro aqui, hoje achei, né, tipo, né, se encaixou, mas eu gostei muito do contexto dela, porque é uma lenda, assim, que, essa sim, certeza que vai espalhar gerações aí, porque é uma lenda muito Muito forte. forte. Mas agora no contexto assim que eu conheço ela, eu vi fotos, as pessoas mostravam fotos do lugar onde foi queimado, né? Uhum. A parte da pista que eu fiz som ali dentro do floresta Aham, e um dos diretores na época foi aham, passando para aham. tinha um negócio de fotos onde mostrava ali a madeira ali que tinha o rastro Será que alguém ainda tem essas fotos? queimado. Alguém deve ter essas fotos. E na verdade ele não. Onde ele pegou. Onde ele se transformou, digamos, pegou fogo em volta, assim, tipo, que queimou, chamuscou. Mas aonde pegou mais forte foi quando ele saiu pra fora, que todo Uhum. mundo saiu correndo, na verdade, pra meio que atacar ele. Tipo, né? Tipo, você é um monstro, alguma coisa Uhum. assim. E foi naquela parte do estacionamento de trás. Que tem a rua, a floresta aqui, né? Tem o rio, e tem aquela rua que vai pra ponte e floresta, né? E aqui atrás tinha um estacionamento, onde o pátio é tudo de grama. Uhum. E diz que ele saiu dali e tentou se esconder ali. E diz que cercaram ele ali, ele soltou mais fogo. Daí tem foto também do chão ali todo queimado de fogo. Uhum. E diz que tem uma parte ali que não cresce mais grama, que é bem aonde Sério? ele tá. Então, tipo, ó, vai se A expandindo imaginação das pessoas a história. segue. Mas tá aí uma história que eu cresci também com aquele sentimento que papai me contou. Que meu pai falou que tava no baile, né? Que era real. Eu cresci com esse troço. Falei, não, aqui na minha E cidade. quando tem- criança a gente acreditava, assim, porque Aham. essa do diabo e a da cobra do Rio Grande do Sul, eu acreditava. Eu também, eu ficava pensando, mas a serpente, né? Tipo, eu falei, mas onde é certo? Daí tá todo mundo próximo ao Morro da Cruz, Eu próximo, lembro que antecipando já essa eu lenda aqui. contei essa história pra uma aluninha e ela passava o rio, daí no outro dia ela veio, prof, eu passei eu lá no rio olhando pra ver se eu via a cobra. Olha, que a Aham. imaginação das crianças Mas é fantástica, né? eu Ela lembro falou pra mim que ela passou olhando pra ver se ela de via a a cobra. cobra. Eu lembro de eu passar pelas pontes e ficar olhando, e cadê a cobra e não sei o quê. A Esther Gonçalves mandou aqui, parabéns, Su, adoramos você. Um Ah, beijo, Esther. Um beijo pra todas vocês. aí, o pessoal tá assistindo e acompanhando A aqui. Esther é merendeira Olha aí, ó.
Um abraço, Esther, a você, as outras meninas. Tenho um carinho muito grande por vocês. Um beijo imenso aí pra Esther, então. A lenda do mausoléu da família Amazonas. Essa aqui eu sabia meio por cima, mas não. Essa, se eu não me engano, também lá no cemitério tem um recorte dessa lenda, mas talvez ela tá um pouquinho diferente Uhum. da minha versão aqui. Mas essa lenda diz que no cemitério tem o mausoléu da família Amazonas. E dentro dele existe a pintura de um anjo segurando uma trombeta. E segundo o que falam, segundo a lenda que envolve esse local, quando a última pessoa com o sobrenome Amazonas falecer, o anjo irá tocar a trombeta. Tem bastante Amazonas Se eu ainda, né? não sei te dizer, mas se eu não me engano, existe uma versão que diz que o anjo tocará a trombeta e a cidade será inundada. Mas já gosto de inundar a Cidade da Vitória, né? Tá louco, né? Estamos aí do ladinho do Iguaçu, então. Mas a de 2014 e a de 2023, agora tem que anotar essas datas agora, que é tanta enchente que a gente já passou. Diz que também encontraram anteriormente a cruz do Morro da Cruz caída lá, né? Caída? Falei, bom, não derrubem mais a cruz lá, por Não favor. mexam. Não, acho que tem que colocar aqueles negócios de laser lá, colocar uns quadrados, uns ferros nela lá pra ninguém mexer, Que legal. que tá louco. Daí a lenda da serpente do Iguaçu, né? Que a gente já tava comentando aqui. Uhum. Que a lenda diz que tem uma serpente adormecida, né? Esse foi o próprio João Maria que também conta esse relato da serpente? Essa eu acredito que não tem ali quem começou. Me contavam que Ah, também. sim, seguindo os conselhos do monge. Na verdade, a da serpente, elas se relacionam entre si. Relaciona, Elas mas faz uma falam. parte cultural ligando os dois. Morro. Exatamente, Então, até vou abrir um parênteses aqui. Quando me perguntam assim, Su, você trabalhava em União da Vitória, você morava em União da Vitória, e por que você trouxe a lenda dos dois municípios? Uhum. Porque eu poderia ter, né, feito a opção de trabalhar só com as de União, ter entregue o material, né, Não tem como. não tem, é muito difícil, porque o contexto cultural das duas cidades, ele está muito ligado. E não só Muita gente fala, relativo pra a mim é isso, uma cidade só. exatamente, as pessoas transitam entre uma e outra como se fosse de uma para outra como se fosse uma só. Eu acho que a gente só Mas transitamos em 3 cidades direto, né, amor? a gente só pensa de maneira diferente quando das questões burocráticas que você precisa. Administrativa, essas Isso, coisas. mas no cotidiano, no dia a dia, a gente transita entre elas como se fosse uma só. Quando alguém pergunta alguma coisa assim, você fala assim, ó, vai naquela rua, vira na outra, chega lá, tá no local, mas você acabou de falar de 2 cidades. Isso, por isso que Dois por estados. isso que eu fiz Não, o tá livro certo. das duas cidades, porque E o mais legal dessa da serpente aqui que ela coloca uma observação não, tá aqui, onde eu desconheci essa parte da lenda que fala que a cabeça a cauda é próxima ao Morro da Cruz e a cabeça é próxima ao Morro do Cristo. Mas ela tem seu ninho na Lagoa Preta, que é ali no bairro São Bernardo. Eu acho que muita gente não sabe mais o que é a Lagoa Preta. Eu sou da época da Lagoa Preta ali. eu não sei o que é a Lagoa A Preta. Lagoa Preta morreu muita gente ali. É uma lagoa cheia de barro, onde ela se desemboca ali no Rio Iguaçu, que é localizada dentro da raia ali no São Bernardo, ali no CTG. Eu sou da época da raia, que chamava. A gente não chamava ali de CTG em si, porque tinha as raias dos cavalos, e aí lá tinha corrida de cavalo. Então, entre a raia e o rio, e bem na frente do CTG tinha a Lagoa Preta. Uma lagoa cheia de barro e coisa. A galera sempre descia lá pra, sei lá, queriam nadar alguma coisa, mas aquilo puxava. A gente falava que tinha Sim. tem areia movediça aí, e morreu muita gente ali nessa lagoa. Essa observação foi feita por um membro da Alve. Uhum. Porque eu lembro que nas minhas não tinha, então foi algo que foi solicitado Era muito falado porque era muita para gente. colocar. Pensa, domingo ali ia muita gente ali. Porque além do CTG, os bailes, a raia, tinha as rinhas de galo. Uhum. Que era bem ali, era uma casinha assim, tipo, bem de esquina ali. Dentro do terreno do CTG. Uhum.
Então era muita gente. Então, tipo, era criançada que se perdia pra lagoa. Era muita história em cima Que legal. da Lagoa Negra ali. E a lenda da travessia do Val. Essa aqui também eu sabia alguma coisa meio por cima, mas nesse contexto eu não conhecia. Essa é do lugar que as pessoas que dizem que deu origem a Porto da União, né? O primeiro nome da É, localidade. e a gente descobriu que a origem de União da Vitória é exatamente aqui onde a gente tá. Um pouquinho mais pra lá, né? É, porque aqui é Colônia Amazonas. Uhum, Ele ia estabelecer aqui. Ele uhum. só saiu daqui para ir para lá por causa dessa travessa. Durante o meu projeto, a minha dissertação, eu fiz um pequeno recorte do contexto cultural da cidade. Agora, eu tenho o projeto de ir mais a fundo. Eu já Uhum. estou com 3 livros em casa para ler, que aí trata bem da parte histórica mesmo. Então, eu fiz só algumas observações ali para contextualizar as pessoas que forem ler a minha dissertação de como surgiu a localidade, os nomes que foram Uhum. se alterando. Agora, um dos meus objetivos é fazer um estudo mais aprofundado dessa Então vai parte anotando aí, ó. histórica aí. Aqui, daqui saiu pro Coronel Amazonas e o Hitler tá enterrado no cemitério do lado. Então, a galera já fala que o Hitler tá enterrado ali, meu Deus do céu. Então, a lenda da travessia do Val, ela diz que os tropeiros estavam fazendo a travessia do Rio Iguaçu durante a noite, quando aconteceu uma forte tempestade, e devido às fortes correntezas, eles acabaram morrendo. Sendo assim, segundo relatos dos moradores, em noites de tempestade, é possível ver os tropeiros às margens do rio. Acredita-se que os tropeiros aparecem porque eles estavam carregando algo muito valioso. Algo valioso. A lenda se passa no local conhecido como Val do Rio Iguaçu, né? Local de baixa profundidade, localizado no bairro Navegantes, em União da Vitória. E esta lenda é uma homenagem aos pioneiros da ocupação humana do Vale do Iguaçu, os tropeiros. Essa parte é bem conhecida, né? Uhum, exato. Tem um monumento ali. E você vê como que se interliga, né? Tipo, se duvidar, até a dona do terreno do Antioco Pereira é a dona da Travessia do Val, que Próximo. é do ladinho, né? Tudo pertinho, né? Daí que temos as considerações finais, as referências. Aqui sobre a autora, né? Mestrado em Educação Básica pelo programa Pós-Graduação em Educação Básica na Uniarp, Caçador, Santa Catarina. Especialista em Graduação Inclusiva pela Universidade Contestado, em Mafra. Especialista em Psicopedagogia Institucional, Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória. Graduada em Pedagogia, Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória. Professora na Rede Municipal de Ensino de União da Vitória, Paraná. Você viu que chique, amor, como tá o nosso programa? Pensa eu com um currículo desse, né? Mas ó, show de bola. E aqui tem as artes Desenhos também, feitos pelas crianças. pelos estudantes aí, né? Muito. Isso aqui me lembrou. Eu fazia a serpente É, de um rio pro que legal. outro, tudo. Muito show de Muito legal. bola, muito obrigado também, que eu acredito que futuramente isso aqui vai ser uma coisa que eu até imagino meu filho falando, meu pai falava lá das lendas, então vai estar o livro aqui, tem a história aí do astronauta de Maratá aí também, temos as histórias aí do nosso Godoy, radialista, comunicador também, temos vários livros, poesia aqui da cidade, então aqui já está virando uma estante Tá com um acervo de uma cultura regional bem bacana. Que bem legal. bacana. Bem bacana. E futuramente a gente quer, né? Também tem muita gente que está aparecendo, muita gente que está contribuindo. Espero que, que apareça Exato, no como eu programa. falei para você, eu acho que A hoje Terezinha, eu acho que a gente vai ter que ir lá entrevistar ela, né? estamos com um olhar bem bacana. Acredito assim, até vou aproveitar o momento, vou fazer um elogio também. A Franciele Misturini, secretária de Cultura, vem fazendo um trabalho fantástico na questão assim
Muito show de, de bola. de valorização Convidei da a Franciele umas par de cultura. vezes, mas Também foi uma pessoa que acreditou em mim, que me auxiliou. essa mulher é muito culpada, porque toda vez que eu chamo ela vamos marcar e não sei o que, daí já eu não posso agora e não sei o que, mas ela tá na A Fran é correria, fantástica, ela vem é fazendo um fantástica. trabalho fantástico na área da cultura das nossas cidades. E daí você está com, então, ali, você está com o teu segundo concurso como professora? Isso, eu assumi o segundo concurso ano passado e pedi exoneração do meu cargo que eu tinha na Secretaria de Educação Uhum. para poder me dedicar aos meus projetos pessoais, para descansar um pouco, porque foram 4 anos bem intensos, assim, Né, que você fala, tem que trabalhando ter uma 40 seleção horas, só para entrar no mestrado, né? trabalhando 40 horas, desenvolvi todo esse projeto, então eu precisava descansar um pouco a minha mente, abrir espaço para criatividade, porque eu tenho novos projetos. Então a gente precisa encerrar ciclos para estar Exatamente. disponível Pra você vê como que o mundo é para os pequeno, né, outros. amor? Tipo, que nem ela, que mestrado em educação básica, né? E eu, mês passado, estava ajudando a fazer um projeto de mestrado da educação básica de uma turma da Uniarp também. O Sério? projeto deles era um podcast gravado. Que legal! Daí eu, na verdade, fiz a parte da edição Uhum. deles ali, fiz umas coisinhas bem legal ali. E como tá vindo, né, forte o nome ali da Uniarp ali em Caçador, né? Minha mãe atualmente está morando lá em E Caçador. agora eles abriram esse ano a primeira turma do doutorado também. E isso para nossa região é fantástico, porque eu sempre procuro ver o lado positivo. É, da parte da Então, educação em si, exatamente, né? porque assim é muito bacana quando começa a abrir oportunidades mais próximas, assim, porque até então geralmente o pessoal vai para os grandes centros, geralmente iam para Curitiba, para Ponta Grossa, na UEPG, a Unicentro em Guarapuava. Agora com a Uniarp ali, tem os mestrados da Unespar aqui também, acredito que eles têm Uhum. 2 ou 3 programas abertos, então facilita o acesso para as pessoas. Isso é muito bacana Que para bom quem que está busca expandindo, conhecimento. né? E agora com essa abertura do doutorado ali em Caçador também, eu acredito que facilita na questão do próprio percurso, né? Motiva as pessoas a fazerem também. Exatamente. Agora você falou dessa parte ali que você deu uma descansada, que nem os outros, né? Tem teus projetos pessoais, mas você tem algum projeto, alguma meta profissional aí futuramente? Tenho, convicta. É. E é a intenção, a aprovação para o doutorado em educação e tendo como projeto de pesquisa a cultura de Universitário de Portunhol. Ó, então esse tempo pessoal, acredito, seria já da parte dos estudos em si, porque... E como que faz agora para você tem uma seleção lá para o mestrado, tem uma seleção para o doutorado? Que é mais difícil. É bem mais difícil. Sim. Então você tem que. Existe uma diferença, existem o mestrado e o doutorado da Uniarp, ele é um mestrado e um doutorado profissional. Então tem o profissional e o acadêmico. O profissional, geralmente, ele tem a criação de um produto educacional, como no caso é esse livro. E o acadêmico, ele é mais voltado para a parte da pesquisa mesmo. Uhum. Então, um processo de doutorado, as vagas geralmente não são tantas vagas, é bastante concorrido, você tem que estudar os programas para ver, eu vou pesquisar isso. Em qual linha de pesquisa? Tem algum professor que trabalha com essa linha de pesquisa? Você precisa ter um currículo bacana também, precisa ter artigos publicados em revistas que possuem um conceito pela CAPES, precisa ter capítulos de livros publicados, participações em seminários, congressos. Então ele dá Se você um. precisar do certificado hoje, eu faço um Mas eu também. vou colocar no meu currículo. Olha, sim, claro. Podcast lá, Podcast. fala janela. Então, ele exige mais. Você precisa se concentrar ali, fazer um projeto que, que consiga passar nas seletivas. Alguns têm provas, outros têm só o projeto, o currículo e a erguição, que é onde você faz uma entrevista. Então, eu precisei fazer Uhum. essa opção para ter mais tempo para estudar, para me dedicar, para pensar no meu futuro mesmo. Tenho intenção de construir
um legado bem bacana, assim. Agora, tipo, já é difícil você escutar a palavra mestrado em educação básica, né? Sim. Na minha época não nem existia isso, Uhum. né? Agora, doutorado, tem muitas pessoas aqui na região que têm doutorado? Tem, Tem? tem. Tem, eu acredito que tem bastante. O mestrado já se Que tornou foi se assim. abrindo, né? Isso, o mestrado já é comum. Uhum. E o doutorado tem pessoas fazendo, tem vários doutores, eu acredito que nas universidades. Olha aí, que show de No bola. município também acredito que já tem professores com doutorado. Eu acho E que isso é muito bom porque acaba melhorando a qualidade melhorando a educacional qualidade, regional incentivando os nossa. outros, porque você pode tirar dúvidas. Então, acho que é algo bem bacana. Vem muito a contribuir esses mestrados e doutorados para o desenvolvimento educacional da região. E daí, como aconteceu, né, que às vezes pessoas tentam correr atrás, sabe, né, que tem que ir lá pro caçador também. É uma vez por semana que você foi? Na verdade, o meu ele foi todo online, Foi porque todo ele online, foi na pandemia. tem gente que vai para Isso. lá, tem Uhum. não sei o quê. Então daí fica até o próprio incentivo aí do município em si, né? Sim. Para incentivar também os professores, porque a qualidade É a qualidade não tem das. como diminuir, Não, né? não, você Já tá muda bom, né? Vamos isso, fazer o você ficar muda o ótimo. seu olhar em relação à educação, você abre muito os seus horizontes, porque você vê ideias, você troca conhecimento, então, assim, é uma expansão muito grande, né? E tem a questão financeira também, que aí você consegue, alguns municípios, a remuneração melhora, então, acho que é válido e as pessoas quem tem o objetivo de fazer, procurem, passa rápido, 2 anos passa muito rápido, quando de repente você já terminou, e é um ganho pessoal, profissional e na questão do conhecimento também. Olha que show de bola. Você Você abre, imaginava aquela menina de Niópolis, atualmente agora, né, com uma como que é a palavra ali? moção. Moção de palmas e tudo Eu isso, falei isso e pro Cláudio, você é meu marido, mestrada hoje? quando eu estava no carro, eu comentei isso para ele, quando eu fui escrever para você. Isso, eu afirmo para você que aquela criança que andava 3 km a pé, 1 hora de ônibus, chegava em casa 13h30, muitas vezes o ônibus quebrava, às vezes não ia para aula porque estava chovendo e não tinha carro, não tinha como chegar até a escola. Certamente essa criança tem muito orgulho da mulher que ela é hoje Olha aí. e do que ela ainda vai conquistar. E que sirva Eu de, afirmo isso. e que sirva de exemplo, né, a sua história aí para as muitas pessoas aí que estão começando, né? E eu sou, assim, eu posso dizer que eu sou a comprovação de que estudar transforma a vida da pessoa, porque o estudo transformou a minha vida. Olha aí. Muito show de O bola. estudo transformou a minha vida em muitos sentidos. A minha mãe, quando eu vou para o interior, eles plantam fumo. Uhum. Eles são, né? A minha família é uma família simples. Então, muitas vezes eu vou para lá e eu vejo eles lá trabalhando no fumo. Então, assim, eu acredito que a minha mãe também, a minha avó, a minha família deve ter muito orgulho de mim. E se tem um conselho que eu digo para qualquer pessoa, assim, vale sim a pena estudar, porque eu sou a prova disso. O que seria da Su se ela não tivesse estudado? E eu aprendi a estudar. E Tem hoje eu seus gosto sacrifícios, né? de estudar. Tem, Tem seus sacrifícios. mas no final as contas fecham. Exatamente. Então fica aí a mensagem aí, que sirva de exemplo aí para todo mundo que está começando, né? Que sabe que o caminho não é fácil também. Não é fácil, o Cláudio tá aqui muitas vezes à noite. Eu queria desistir, eu queria. Imagino. Daí
Ele dizia, desliga tudo, vai dormir, amanhã é um recomeço. É, Mas amanhã é faz, sempre outro dia. faz parte do processo, né? Nem tudo são Exatamente. flores. Mas então, desde já, agradeço a sua participação, parabenizo Obrigada. pelo seu trabalho, e eu sempre deixo aqui no final para você olhar para essa câmera aqui, para deixar uma mensagem, fica um espaço de fala aí para você, então. Eu acho que hoje eu, assim, queria agradecer a todas as pessoas que passaram pela minha vida e que me ajudaram a construir esse trabalho e a Su que eu sou hoje. Não somente as pessoas que passaram durante o processo do mestrado, mas as pessoas que passaram ao longo de toda a minha vida e contribuíram diretamente ou indiretamente para eu ser quem eu sou hoje. Então, meu muito obrigado a todas as pessoas que passaram pela minha vida e contribuíram. Então tá aí, fica o nosso agradecimento especial. E agora, cara, eu tô me sentindo tão importante, né? Que as pessoas com mestrado e livro e cultura e coisa errada, e daí naquela hora que eu mais necessito, daí eu tenho que voltar a ser aquela criança de 16 anos, só que na época atual. Se você gostou, dê o like, compartilhe, né? Porque eu, mais de 30 aqui falar essas frases mas assim, gente, ajuda a dar o crescimento para o nosso canal, a levar o próprio conhecimento. Muita gente já me parou na rua e falou assim: ah, eu não sabia o processo de tal coisa, né? Às vezes eu tenho medo de perguntar, eu vi lá que você, né? Digamos a Uniarp, nem sabia da existência, né? A gente vai correr atrás, a gente vai não sei o quê. Exato. Eu liguei lá pra menina lá, você marcou ela no Instagram lá, que você entrevistou ela me passou umas dicas, Isso. ela fez isso e não sei o quê. Então você é sempre esse conjunto. Então, você apoiando o nosso canal aí, dando esse simples curtir ou se inscrever, às vezes você vem aqui, né, ficou sabendo pela sua e não sabia do canal em si. A cidade é pequena, gente. Tem muita cultura, tem muita história. Então voltem nos vídeos para trás que você vai ver que tem muita gente que você já conhece. Então fica aí o meu agradecimento aí à Digital Infotrônica, à Soft News e ao Cale Rua, em especial a minha esposa aí, que sempre está presente, né? Qualquer hora ela vai apresentar o programa ali. Estamos esquematizando aí para ela, mas ela disse que não só fica ali no computador agora. Então, manda uma noite, amor, para dizer que você tem. Boa noite, pessoal. Aí, ó. Deixa o Cláudio dizer uma boa noite aí Deu também, boa noite, que eu quero Cláudio. agradecer Boa noite, os pessoal. nossos parceiros aí. Parabenizar vocês pelo programa, né? Pelo incentivo que está dando à cultura, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente sabe, assim, como marido, né? Como companheiro, há os perrengues que a gente passa, né? Exatamente. Mas a gente tem que incentivar e colocar que realmente as coisas não são fáceis. Se você não tiver, não correr atrás, você nunca vai conseguir os objetivos. Exatamente, eu tô incentivando ali a minha licenciada em música, né? A família é também virada em professor. Que legal! Um dos bem conhecidos aqui, que é o Kurt e a Andrea, Uhum, que é o Kurt Nilson e a Andrea, eles são tios dela também. uhum. Daí tem mais o Paulo, o Pedro e o Paulo lá em Palmas também, né? Que são professores. O Pedro tá dando aula aqui na universidade O Pedro aqui. é mestrado em agronomia e o Paulo está fazendo o doutorado em direito. Exatamente. E mais algum professor que eu me esqueço aqui. Nós temos um diretor de escola também. Diretor Roberto. Da qual escola? Da Jacinta Pastinha. Ah, eu conheço o Roberto. Então fica aqui a dica aí para você conhecer os bolos que ele faz também. Ah, ele me falou esses Ele dias faz que ele tá bolo. trabalhando com Se bolo você quiser saber agora. de um bolo bom, me chama. O bolo do Que eu Roberto. passo o contato do Roberto aí para Que vocês. legal. E temos também palestrantes. Temos o professor o Marcos, que é da Soft News também. Uhum. E tem uma galera aí. Família. Daí tem, e eu que sou. Eu faço streamer de jogo e live, podcast, essas coisas. Mas estamos aí crescendo o nosso currículo, né? Mas então fica aí o nosso. Eu sou um cara para dar tchau. Olha, se me desse um horário na televisão, eu acho que eu não ficava uma semana lá. Tem que ficar com as plaquinhas. Tem tchau, não sei o quê. Mas então tá, muito obrigado a todo mundo.
Se inscreva, compartilha. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado, a minha amiga Su. Seja bem-vindo. Precisando de mim, qualquer coisa, pode contar com o nosso programa. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu! Obrigada!